A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um vídeo aí confrontador, que eu sei que vai ter pouca visualização, que ninguém gosta de confronto, mas é para a gente refletir. De novo, os vídeos que eu faço aqui, eu vou alertar algumas pessoas aí que ele serve para mim também. Tudo que eu falo nos meus vídeos serve para mim. Eu sou falho, sou pecador, precisado de um salvador, tanto quanto qualquer outro. Não sou melhor nem pior que ninguém. Tenho meus erros, meus acertos, minhas qualidades, meus defeitos. Tenho o Pai conhece o caminho que eu estou seguindo, entendeu? Sabe quando eu não estou obedecendo, quando eu estou. Geralmente eu estou obedecendo mais do que desobedeço, mas às vezes eu falho também, não sou perfeito. Não estou aqui para disputar com ninguém que conhece mais da Bíblia, porque a gente não vai ser salvo pelo tanto que a gente conhece das Escrituras. Já falei isso. A gente vai ser salvo pela fé no Messias, mas a fé genuína. Quem ama, obedece. Está na Bíblia. Obedece a palavra. Aí as pessoas falam assim, não, eu não consigo. Aí fala assim, eu não sou perfeito, eu não consigo obedecer. Tudo bem, é o direito da pessoa não querer obedecer, achar que não consegue, é o direito dela. Mas se ela anda no espírito, tudo é possível a quem tem fé, disse o Messias. Então é possível obedecer, é só se a pessoa não quer. Por quê? Porque ela não quer abrir mão dos prazeres mundanos para andar no caminho do Pai, quer negar a si mesmo, negar a sua vontade pecaminosa para fazer a vontade do Pai. Não quer dizer que o Pai vai te privar de você passear, curtir a natureza, ter o seu momento de lazer. Ele está falando dos prazeres pecaminosos que afetam a santidade do Pai e não que afeta o Pai diretamente, que vai dar consequência para nós. O Pai nos ama, não quer que a gente colha consequência ruim, entendeu? Por isso que ele fala para a gente não viver em pecado. Por você pecar uma vez ou outra, todos nós pecamos. Mas você viver desobedecendo, viver, que nem assim, eu vou dar um exemplo. O Messias tomou vinho. Você tomar uma bebida, um vinhozinho ou uma cervejinha de vez em quando, não é isso que é pecado. Mas se você se embriagar e passar do ponto, isso é pecado. Grutonaria é pecado. Você viver na noitada, fazendo um monte de coisa que a palavra diz que é errado, é pecado, irmãos. Para mim e para qualquer outro. Não é só para o outro, é para mim também. Quando eu falo, é para mim também. Não é. Agora, se o irmão não quer aceitar a verdade que está na Bíblia, aí eu largo na mão do Pai, oro por ele e largo lá. Aí não é mais comigo. Se ele quiser desviar do caminho e se perder, também não é comigo. E eu não estou falando para ninguém específico. Para vir um outro aí, para de julgar os outros, irmão. Eu estou falando de maneira geral, para todo mundo e até para mim. Certo? Só que, às vezes, eu vou falar uma coisa aqui. Tem irmão que às vezes ele fala que eu julgo. Tem irmãos que falam que eu julgo eles e eles mesmo me julgam. Por como assim me julga? E eles nem percebem que tá me julgando. Fazendo julgamento do julgamento que ele diz que eu faço a ele. Se eu não tô julgando, eles falam que eu julgo, logo ele tá me julgando. Entendeu? Ele tá me julgando, me levantando uma calúnia que eu tô julgando ele sem estar julgando. Porque ele confunde repreensão, admoestação, chamada de atenção com julgamento. A igreja, a comunhão dos santos, ela não serve só para incentivar, para admoestar, para ensinar, para dividir aprendizagem, para fortalecer os irmãos. Ela serve também para aprender, para repreender, para chamar a atenção. Às vezes o pai repreende direto, como ele já me repreendeu. Ou às vezes ele usa pessoas, como ele já usou para me repreender. E eu aceitei, porque eu estava errado e me corrigi. Agora, e o mesmo irmão que corrige a mim, e eu aceito, quando eu vou corrigir o irmão não aceita. Entendeu? Fala que eu tô julgando. Para ele justificar o próprio erro. Aí é com ele e com o pai. Aí eu já não cabe a mim. Então, se a pessoa não quer, seja sincera, eu não quero mais andar pro caminho do pai, eu não consigo, e acabou e pronto. Não fica falando que eu tô julgando. Que isso não procede, que eu não julgo ninguém. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu sou tão falho, tão pecador quanto. Não é que eu vivo em pecado, eu falo igual o apóstolo Paulo. Dentre os pecadores sou um dos principais. Não é que ele vive iniquidade, é que ele reconheceu a miséria dele e sabia que ele tinha que se converter e, e era totalmente dependente do Pai. E o que é andar em espírito? É andar guiado pelos princípios morais que a palavra nos ensina. A palavra fala,
Não está falando de uma pessoa que peca uma vez ou outra, tropeça. Está falando quem vive na prática contínua do pecado. A pessoa vive se bebedando, a pessoa vive na fornicação, a pessoa vive no, né, em um monte de pecados aí. A Bíblia é bem clara. Antes nós também andávamos nesse pecado, só que a gente foi lavado, foi regenerado. Então a gente tem que dar fruto, a gente tem que dar bom testemunho, como seguidor do Messias. Agora, tem o falso cristão, é lógico que parece trigo, mas é joio. E no dia do juízo vai separar o joio do trigo, o verdadeiro dos falsos. Aqui não é o julgamento, aqui é para reflexão e análise. Eu não tenho direito de julgar ninguém, não tenho direito de cuidar com a vida de ninguém, cada um anda do jeito que quer. Eu não estou impondo nada a ninguém. Só que eu não vou falar coisa para agradar o ouvido de ninguém. Eu estou aqui para agradar o Pai. Eu estou aqui para auxiliar os irmãos. Para eu ser auxiliado também pelos irmãos. Para aprender e ensinar. Para compartilhar e para orientar. Eu não estou aqui para agradar o ouvido de ninguém e falar, pô, vive em pecado que o Pai é amor, o Messias já morreu, já pagou, você pode viver em pecado que você vai para o céu, tá bom? Não, isso é contra a palavra. Eu não vou falar contra a palavra para agradar, seja a pessoa que for, seja da minha família, seja um amigo, seja irmão em Cristo, não adianta. Que eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir. Eu vou falar o que ela precisa ouvir. Se ela não quer ouvir, não veja mais o meu canal, não veja mais o meu vídeo, eu não vou ficar com raiva, porque o ódio não está dentro do meu coração. A pessoa tem todo o direito de não querer saber mais de ver os meus vídeos, tem todo o direito de viver do jeito que ela quer. Se ela quer viver em santidade, ela viva. Se ela acha que é impossível viver em santidade, ela acha que santidade é perfeição. Se ela acha que não consegue, ela vai viver a vida dela. Eu não tenho nada com a vida de ninguém, tá? Só não vou me misturar para não cair no mesmo pecado, porque eu quero a minha santidade. Eu sei que o Messias está voltando, que eu tenho que procurar minha santificação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Só que a pessoa, ela insiste em falar que santidade é perfeição, como se eu não errasse, como se eu estivesse me colocando como perfeito, como, ó, eu sou melhor que você, eu sou mais espiritual que você. Ela entende as coisas, mas ela distorce. Isso é malandragem. Não faça isso, que o pai vai pedir conta disso aí. Você está isso também é um julgamento do irmão. Aí a pessoa fala, você está me julgando? Às vezes é ela que está me julgando e não está percebendo, tá? Porque eu não estou julgando ninguém aqui, eu não tenho esse direito. Quem condena é o pai, entendeu? O repreensão, até o pai me usa para repreender o irmão, como ele me usou outros irmãos para me repreender também dos meus erros, e eu aceitei, entendeu? Aí a pessoa não quer aceitar a correção, aí ela vem com essa viés, ela se justifica, aí distorce a palavra, não julgueis para não ser julgado. Entendeu? Isso é malandragem, pô. Reconheça o seu erro. Então fala assim, ó, eu não consigo, não quero andar nesse caminho, para de me perturbar e siga adiante que eu sigo o meu, né? Eu não tô falando para ninguém específico. Às vezes eu tô falando coisa que alguém tá vivendo e ela se ofende porque acha que eu tô falando dela. Eu tô falando para mim também, eu tô falando de maneira geral. Tô falando só para uma pessoa, para o indivíduo. Entendeu? Porque as pessoas, se a pessoa se dói, fala mais a respeito da pessoa do que de mim. Entendeu? Porque se a pessoa fala uma coisa e eu me ofendo, é porque eu tô errado. Se eu não tivesse errado, eu não ia me ofender. Certo? Então, eu tô com a minha consciência tranquila, tá? Então, se você acha que eu tô julgando vocês, não veja mais meu vídeo, pode desescrever, pode ir lá para baixo o número de inscritos, o YouTube já desescreveu uma pessoa, quem quiser continuar inscrito, se reescreva de novo, viu? O YouTube tá desescrevendo as pessoas aí, tá? Por quê? Porque a pessoa que não vê o vídeo até o fim, não deixa o like, o YouTube vai desescrevendo, tá bom? Então vamos pro vídeo aqui, já falei demais. Vazar o vídeo aqui, que eu vou falar, ó, esse assunto é exatamente o que eu tô falando aqui, ó. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta, mas ela ecoa no fundo do coração de muita gente. Será que todo mundo que se diz cristão realmente é? Essa pergunta não é confortável. Ela incomoda, ela provoca. E justamente por isso, muita gente foge dela. Só que a Bíblia não foge. Jesus não fugiu. E hoje você também não vai fugir. Jesus é o que eu chamo de Messias, né? Porque pra mim não é Jesus, é um nome pagão. Mas enfim, as pessoas conhecem assim, né? Eu tô só dando esse adentro aqui pra levar os conhecimentos verdadeiros, né? As pessoas conhecem como Jesus, mas se ela se aprofundar, vai ver que o nome é Messias. Vamos lá.
visíveis, O nome é Yahushua repetidos ao longo HaMashiach, né? das Messias significa escolhido, ungido por uma missão que o Pai enviou. É isso. Vamos lá. que revelam quando alguém apenas carrega o rótulo de cristão, mas nunca teve o coração transformado. E antes que alguém se defenda dizendo, isso é julgamento, calma. A própria palavra nos ensina que a árvore é conhecida pelos frutos, não pela placa na frente, não pelo nome da igreja, não pela Bíblia embaixo do braço, pelos frutos. E Os falsos profetas têm a Bíblia embaixo do braço, cheirando o sovaco. Então, você quer se aparecer, mostrar que é santo. Não é pela Bíblia debaixo do braço. É para ela andar no seu coração e você praticar. Não adianta você... entenda uma coisa, irmão. A gente não é salvo pelo tanto que a gente conhece das escrituras. A gente conhece para não ser enganado. Não adianta você saber do sistema da besta, saber que o anticristo vai vir, se a sua vida não for transformada. Você não matar o velho homem, não buscar... se o Pai te fortalecer, não é pela sua força, não é pela sua sabedoria humana, não é pela a sua força do seu braço, é pelo poder da palavra, do Espírito Santo que habita em você, que você vai obedecer. Na sua força carnal, você não consegue obedecer mesmo a palavra. Mas se você deixar a palavra entrar e reconhecer, meu pai não quer que eu ande fazendo isso aqui. Meu pai não quer que eu ande com certas pessoas. Meu pai não quer que eu vá para certos lugares. Isso é matar a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Mas não, é porque te dá prazer, porque o pecado é prazeroso. Foi assim que o diabo tentou o Messias. Se prostrado me adorar, te dei o reino desse mundo e os prazeres. Só presta o culto e adoração ao único verdadeiro Criador, o Pai que está no céu. Arreta Satanás. Até hoje ele faz com a gente isso também. Tá aqui, se você andar nos meus caminhos da iniquidade, e ele é sutil, ele vai falar que aquilo é bom. Não tem nada demais, o Messias te perdoa, ele já pagou, pode viver, ele é amor, ele é amor. Distorce no negócio para poder justificar ela viver em pecado. Se ela quer viver, é o direito dela, mas não use a palavra para justificar o pecado, não. Isso de Deus não se zomba e ninguém engana a Deus, cara. Você engana o homem, a mim, o outro, eu engano os outros, mas a Deus ninguém engana não, ao Criador. Então vamos lá, vamos dar sequência. E sobre isso que vamos falar. Talvez você reconheça esses sinais em pessoas próximas. Até mesmo Talvez nós em algum momento você reconheça em si mesmo. Exato. E se isso acontecer, Paulo fala que a gente tem que se para examinar. É para despertar. Para despertar, porque ainda há tempo. para alertar. Paulo falou, examine vós mesmos para ver se está na fé. O que é fé? A fé tem os frutos do Espírito, irmão. Se uma pessoa já está tempo na caminhada, não é um novo convertido que está ainda em processo de conversão. Quando a pessoa já está encaminhada, todo mundo está em processo de conversão, mas um está mais avantajado. Você já está em tempo, mais de 3 anos, tem que haver mudança, certo? Não dá para você falar assim, eu sou salvo e não ter mudança de vida. Entendeu? Você sair, largar dos seus vida pecaminosa e viver para Deus, isso que é mudança. Entendeu? Cadê aqui? Deixa eu ver. Vamos direto ao primeiro sinal. O fruto do Espírito é mudança, amor pela palavra. Você lê a palavra lá, se ela te confrontar, não é você aceitar só as partes boas da Bíblia, é você aceitar quando o Pai está te repreendendo, chamando a atenção, pro seu bem, entendeu? Aí ninguém quer aceitar, entendeu? Quando você anda na justiça, você obedece a palavra, deixe de se embriagar, deixe de andar em certos lugares promíscuos, deixe de andar em lugares que tem ideologia demoníaca, que ensina coisa, entendeu? O Pai quer que você saia disso. Aí, não, eu não quero. Aí depois fala assim, eu sou cristão, quero? Irmão. Com todo respeito, aqui não é julgamento. Aqui é análise e reflexão. Eu não estou impondo que você tem que obedecer ao Pai. Eu estou orientando. Se você quiser obedecer ao Pai, ou eu, obedeça. Se não quiser, desobedeça. Quem vai arcar com a consequência é você. Eu estou falando por bem, porque eu amo a alma, eu amo os irmãos. Entendeu? Agora, se você acha que é julgamento, então não veja mais meu vídeo, vá viver sua vida, viva do jeito que cada um quiser, pague para ver no dia do juízo o que vai acontecer. Não estou mandando ninguém para condenação que eu não tenho esse direito, não sou criador, não sou Deus,
Eu estou falando para pagar para ver, tem muitos duvida. Não, Deus é amor. Ele entende que eu vivo em pecado. Você tropeçar uma vez ou outra, que ninguém é perfeito, como eu tropeço, é uma coisa. Você viver na prática e querer falar, não, Deus é amor, ele entende, eu posso pecar, que ele entende, ele vai me salvar do mesmo jeito, porque eu amo. A prova que você ama é a obediência. Se você não se esforça, então for que você vai ser perfeito, obedecer tudo, mas pelo menos se esforce. Odeie o que tem na sua carne, odeie o pecado. Às vezes, Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu estou sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Ele está falando do homem natural, na carne. Aí depois que ele vira o homem espiritual, ele fala, graças eu dou por meio de Messias, que ele vai me capacitar a obedecer. E aí eu ando pelo Espírito, não pela carne, pelos prazeres da carne. Aí você tem que negar sua vontade, e você só consegue negar pelo poder da palavra, do Espírito. Se você não andar no Espírito, você não tem como negar a carne. De que alguém não é realmente cristão é quando essa pessoa vive de aparência, mas não de transformação. Ela fala bonito, usa palavras evangélicas, sabe dizer glória a Deus, amém, Deus é fiel, mas a vida continua exatamente a mesma. Os mesmos hábitos, as mesmas escolhas erradas, os mesmos pecados repetidos sem arrependimento. Essa pessoa até acredita em Deus, mas nunca Ela acredita permitiu assim, que ó. Deus... Eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele me protege e me abençoa, mas não acredita para obedecer a palavra. Entendeu? Crê que Deus existe, que Deus protege, que Deus abençoa, até os demônios creem e tremem, diz a palavra. Lá em livro do Tiago, carta do Tiago. Certo? Deus derrama chuva sobre justo e injusto. Não é porque Deus abençoa uma pessoa aqui na terra que ela vai ser salva. Entendeu? Deus abençoa até os maus por misericórdia. Deus não veio ainda, não voltou, porque Ele está dando tempo para que a pessoa se arrependa. Mas vai chegar o tempo que vai fechar o tempo da graça. Aí vai vir o tempo do juízo do Criador. Aí não vai ter mais tempo. Porque Ele está dando tempo, mas a pessoa não quer. Ela ama esse mundo, ama os prazeres do mundo. A Bíblia é bem clara. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí a pessoa fala que isso aqui que eu estou falando é julgamento. Então não veja mais meu vídeo, irmãos. Que eu não vou mudar o meu discurso, que eu não estou julgando ninguém, tá? Para agradar o ouvido de ninguém. Se você quer andar na iniquidade, você pode andar. Eu estou falando isso não para uma pessoa específica. De novo, eu estou falando para mim mesmo e para todos que estão ouvindo. Pode ser, não sei quantos estão ouvindo aí. Eu não estou falando de fulano. Às vezes o fulano se identifica que ele está andando em desobediência, aí ele acha que eu estou falando só dele. E não é sobre ele não está no centro, fulano. A pessoa se acha que ela está no centro. Eu estou falando para todos e para mim também. Se eu estiver andando no erro, eu tenho que me consertar. Entenda, de uma vez por todas. Agora, se você acha que eu estou julgando, de novo, não veja o vídeo, vai viver a sua vida, esquece tudo que eu falo, apaga, não absorva, vai lá, faça o que você quiser da sua vida, eu não tenho nada com a sua vida, eu não tenho que dominar a sua vida, eu não tenho que controlar, eu não tenho que dizer o que você tem que fazer, como você tem que viver. O intuito do vídeo não é esse. O intuito do vídeo é fazer autoanálise e reflexão, fazer a pessoa se olhar para dentro de si e se consertar, andar nos caminhos do Messias pelo Espírito, se a pessoa quiser. Não é uma imposição, não é uma obrigação. Eu não estou falando que você tem que me obedecer, concordar comigo, nem nada. Se quiser concordar, quiser andar no caminho do Senhor, vamos junto. Se não quiser, vá pelo seu caminho. Fala, não, o Messias é amor, o Pai é amor, eu posso viver em pecado, Ele vai me salvar. Então, acredite, é um direito de cada um, acreditar no que quer. Bora. Assim quem ela é. Cristianismo não é maquiagem espiritual. E eu não tô nervoso. Às vezes a pessoa fala, você tá nervoso. Não tô nervoso, eu só não gosto de as pessoas distorcer o que eu falo. Tem pessoas que fazem isso. Eu falo uma coisa, ela distorce para poder justificar os seus erros. Aí fala, você tá me julgando. Entendeu? É isso isso me irrita mesmo, não vou mentir não. Porque isso é malandragem. Entendeu? E se eu tô errado, ponto. Eu que assumo o meu erro e me conserto ou não. Se eu não quiser me consertar, aí eu vou falar pro irmão, eu não quero me consertar, deixa a minha vida, Deus entenda comigo e pronto, acabou. Simples assim. Agora você vai falar que o irmão tá te julgando, que o irmão tá... vamos lá. Manter o coração sujo.
Não é postar versículo e continuar vivendo como se Jesus nunca tivesse morrido na cruz. A palavra A Bíblia confronta, diz irmão, às que vezes. quem está em Cristo é nova criatura. Nova. Não reformada, não ajustada. Nova. Quando não existe mudança de comportamento, de valores, de direção, o que existe é apenas religião vazia. E aqui está algo que dói ouvir. Muita gente confunde frequência na igreja com intimidade com Deus. Aí. Vai aos cultos, mas não ora. Ouve a palavra, mas não obedece. Canta louvores, mas vive em desobediência. Isso não é fé viva. Isso é rotina religiosa. O segundo sinal é ainda mais perigoso. E ainda tem gente que já saiu das denominações da religião, mas a religião não saiu da pessoa. Ela só cumpre rituais, ou então ela fica querendo provar para os outros. Aí ela mostra suas orações, ela mostra suas boas obras, sou bonzinho, ajuda a pessoa, para falar que ela é salva. Meu, entenda, você não tem que provar nada para mim, tem que provar para Deus. Entendeu? Eu oriento aqui, não é para você falar para mim quanto você obedece, quanto você é santo, o Criador que tem que ver. Entendeu? Você não tem que provar nada para mim. Quando você quer que os outros te vejam você fazendo boas obras, vendo você orar para mostrar quanto você é espiritual, isso é hipocrisia. Entendeu? Porque você não precisa me provar. Você tem que provar para o Criador e para você mesmo. Você que tem que se avaliar. Será? Como que você verifica se você está na fé verdadeira? Ó, lá vem a bagunça aqui. Você tem que... Você cai de bêbado toda hora, você vai pra farra toda hora, vai para lugares que você faz coisa contrária à palavra de Deus, você anda fornicando toda hora. Você sabe o que é fornicar? Não tô falando que você não tem que fazer sexo com uma pessoa que você gosta, tô falando fornicar. Você saindo com várias mulheres uma vez ou outra, toda hora, né? Você que tem que se examinar. Quando eu falo essas coisas, não é para ofender ninguém, não é para julgar. É para, se você quiser se examinar, se avaliar e ver. Será que eu estou dando na fé ou não? Será que eu sou fingido ou sou verdadeiro com Deus? Entendeu? Eu faço isso comigo. Entendeu? Aí a pessoa fala, não, você não pode falar isso. Eu falo, porque aqui é meu canal. Quem não quiser que não escute. Entendeu? Aqui eu tô para ajudar, para auxiliar. Eu não tô para fazer vontade de homem nenhum. Entenda isso de uma vez por todas. Estou para fazer a vontade do Criador. Se você quer fazer a sua vontade própria ou a vontade de outra pessoa, faça você. Eu quero fazer a vontade do Criador. E eu não estou impondo ninguém fazer a vontade do Criador. Eu estou orientando se você quiser fazer. Eu estou apontando o caminho se você quiser para o caminho da salvação. Se você não quiser, é o direito de vocês. É o direito. É uma escolha de vocês. É a escolha. Eu não tenho que me intrometer na escolha de ninguém. Entendeu? Entenda que eu estou aqui para orientar. Eu não estou aqui para impor. Eu não estou aqui para obrigar. Eu não tenho direito de mandar na vida de ninguém. Nem de falar como fulano tem que viver ou deixar de viver. Cada um sabe de si. A pessoa escolhe quais partes da Bíblia quer obedecer. Olha lá. Ela ama falar de bênção, mas ignora arrependimento. Ama promessas, mas rejeita a correção. Ama céu, mas não quer cruz. Quando a palavra confronta, ela relativiza. Quando a palavra corrige, ela se ofende. Quando a palavra exige mudança, ela diz, Deus conhece meu coração. E sim, Deus conhece. Esse é o problema. Cristão de verdade não negocia a verdade. Não adapta o evangelho ao próprio conforto. Não cria um Jesus personalizado que nunca confronta, nunca corrige e nunca exige nada. A Bíblia não foi escrita para confirmar nossas vontades. Ela foi escrita para nos transformar. Exatamente. Quando alguém vive escolhendo o que obedecer e o que ignorar, essa pessoa não segue a Cristo, segue a si mesma. E isso nos leva ao terceiro sinal, que quase ninguém gosta de admitir. Não existe fruto visível do Espírito. Onde estão o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paciência? Não estamos falando de perfeição, mas de direção. Não é de perfeição. Todo mundo erra, todo mundo cai, mas quem é cristão de verdade se levanta diferente, aprende, se arrepende, busca mudança. Quando alguém vive constantemente na raiva, no orgulho, na mentira, na inveja, na falta de perdão e acha isso normal, algo está errado. O Espírito Santo não habita... vive também
na bebedice, na glutonaria. E aqui não é para julgar. Eu não estou falando de beber, eventualmente. Eu estou falando de viver na bebedice, da glutonaria, na fornicação. A palavra é bem clara. Leia lá em Efésios. Vós também vivesse assim no outro tempo, mas fosse lavado. Alguns de vós já vivesse assim, fosse lavado, fosse justificado. Agora, nem os bêbados, lá está na palavra, leia lá, em carta aos Efésios. Nem os bêbados, nem os afeminados, nem os glutões, nem os fornicadores, nem os feiticeiros têm parte no reino dos céus. Aqui agora tá com coisa, tá até no jogo aqui de futebol. Perdão aí, mano. Silêncio absoluto. Quando ele entra, ele incomoda, ele confronta, ele trabalha. Se não há conflito interno, se não há luta contra o pecado, se não há desejo de agradar a Deus, talvez o Espírito agradar a Deus é obedecendo. E isso é sério, muito sério. Agora, as pessoas pensam que viver na obediência é perfeição. Tem irmãos que, vou supor, a gente na comunhão não vai concordar com tudo, mas na maioria, no que diz respeito da palavra, 90% os irmãos têm que estar em acordo. Isso Paulo disse na carta dele. Tem irmãos que antes, na maioria do que eu falava da palavra, a pessoa concordava, certo? Um ponto ou outro sim que a gente discordava, isso é normal, né? Mas na maioria a gente concordava. Agora, quando eu falo da palavra para alguns irmãos, alguns irmãos discordam de tudo. Aí eu falo, ué, mas era a mesma coisa que a gente falava lá atrás, ele concordava, como que mudou? Ué, aí eu não entendo. Aí eu falo, rapaz, isso aí já tá apostatando quase. Se eu deixar, só que eu deixo, porque eu não tenho direito de interferir na vida de ninguém. Mas, às vezes eu dou o alerta para a pessoa se tocar para ver se ela não apostata, pro bem dela. Mas quando eu vejo que ela não quer, ela fala, você tá me julgando. Aí eu largo lá na mão do pai, falo, oro por ela só, e ela vai se entender com o pai. Entendeu? Mas, a pessoa que acreditava em tudo que a Bíblia dizia, agora distorce a palavra do Criador. Não dá para entender, isso aí é apostasia. Sinal porque ele passa despercebido. Melhor se examinar. A pessoa ama mais o mundo do que a Deus. Olha lá. Ela diz que ama Jesus. O que é amar o mundo? Suas decisões. Amar os prazeres do mundo. Quando o pai fala, larga disso, e a pessoa insiste em fazer coisa que é contrária à palavra. Isso é amar o mundo, irmãos. Entendeu? De novo, eu não estou julgando, eu estou falando o que está na palavra. Se a pessoa rejeita, eu falo, vai lá comparar. Carta de João, compare o que está lá na carta de João. Se tiver lá e você falar que eu estou julgando, então você que está negando o que está escrito. Não sou eu que estou te julgando, ou julgando vocês. É você, é a pessoa que está negando o que está aqui. Entendeu? Está escrito lá. Está escrito. Ué, não sou eu que estou inventando. Outra coisa, seus valores são os mesmos do mundo. Suas prioridades são as mesmas do mundo. Seu prazer está nas mesmas coisas que afastam de Deus. Quando precisa escolher entre obedecer a Deus ou agradar a si mesma, ela sempre escolhe a si mesma. Jesus foi claro, ninguém pode servir a dois senhores. Não existe meio cristão. Não existe cristão apenas aos domingos. Não existe cristão secreto, escondido, disfarçado. Quem ama a Deus vive para Ele. Quem ama o mundo apenas usa o nome de Deus quando convém. E aqui está a verdade que poucos pregam. Não é o que você diz que define sua fé. É o que você escolhe quando ninguém está olhando. Esses sinais não foram criados para atacar ninguém. Não adianta você falar, eu sou de Deus e não obedecer. Para salvar. E ainda há mais sinais. Sinais ainda mais claros. Alguns deles podem até chocar você. Jesus nunca foi superficial quando falou sobre quem realmente pertence a Ele. Pelo contrário, as palavras de Cristo foram diretas, profundas e muitas vezes desconfortáveis. Em Mateus 7:21, ele declara algo que deveria fazer qualquer pessoa parar e refletir com seriedade. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se Adão e Eva saiu do paraíso por um pecado, que foi a desobediência, como é que não tem que obedecer? Ninguém é perfeito. Aí usa essas conversas.
Meu, isso é malandragem você falar isso daí, não percebe? Que ninguém é perfeito, todo mundo sabe. Mas você não pode usar a imperfeição nossa para justificar o seu erro. Que isso é malandragem. Você tem que entender, irmãos, vocês têm que entender que ninguém é perfeito. Você pecar uma vez ou outra, todo mundo vai pecar. Certo? Agora você viver na prática contínua e achar, ó, o Criador é amor, então ele me entende. Eu posso pecar, voltar de quantas vezes eu quiser e eu posso desobedecer ele quantas vezes eu quiser e eu vou ser salvo. Porque ele é amor. Ele é só amor. Ele não tem juízo, ele não tem justiça, ele não tem santidade, ele não tem nenhum outro atributo. Só o amor. Só o amor. Se eu amar o meu irmão, o meu próximo, eu vou ser salvo, porque eu amo o meu irmão. Mas se eu não obedeço, eu vou ser salvo. Não importa se eu não obedeço. Se eu dar o amor, é o que importa. O amor é um dos maiores atributos do Pai e o maior que a gente tem que praticar o próximo, certo? Mas não é só isso. Você tem que obedecer, porque quem ama obedece, está na palavra. Obedece o Pai e obedece os mandamentos do Pai. Lógico que a gente vai tropeçar aqui e ali, não vai conseguir obedecer tudo. Quando a gente tropeçar, a gente confessa. Fala, ei pai, me fortalece, me ajuda. Eu faço isso, eu erro e falo pro pai, me ajuda, eu não posso sozinho, pai. Me fortalece no seu espírito, do seu poder, na sua palavra. Aí eu vou ler mais a Bíblia, para poder a Bíblia ativar, porque é uma luta da carne com o espírito. E Satanás vai atiçar a nossa carne para a gente pecar, para se afastar do Pai. Entendeu? Se você não se agarrar com a palavra, com o Pai, não tiver comunhão, não tiver intimidade todos os dias, você vai perdendo aos poucos a unção e vai indo para o pecado, de pouquinho. Satanás é sutil, ele não vem de uma vez, ele vai lançando palavrinhas. Não, pode pecar, é só essa vez, o Pai vai te perdoar, ele já te pagou o pecado, vai lá. Aí quando você vê, você já está mergulhado no mundo de pecado, e aí para você sair é mais difícil. Não é quem fala, não é quem aparenta, é quem pratica. Aqui Jesus desmonta a ideia de que ser cristão é apenas uma confissão verbal. Existe uma diferença enorme entre chamar Jesus de Senhor e viver como se ele realmente fosse. Isso nos leva ao quinto Ele sinal falou, de... nem todo que diz Senhor, Senhor estará no reino do Pai. Em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas, não profetizamos. O que o Messias fala? Não vos conheço. A parte de mim, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? Não obedecer. É sem lei. Iniquidade significa sem lei. Quer dizer, ter a lei da palavra, a pessoa não obedece. Estou na graça. Graça é licença para pecar. É porque eu fui libertado para a liberdade. Liberdade do pecado e do engano. Não liberdade para você viver em pecado e fazer o que quer. Não entenda, meu misericórdia. Não é realmente cristão. Essa pessoa não obedece a Deus quando a obediência exige renúncia. Olha lá, renúncia. Enquanto obedecer é fácil, ela obedece. Enquanto obedecer não custa nada, ela segue. Mas quando a palavra exige abrir mão de algo, mudar um comportamento, abandonar um pecado escondido, ela recua. Em Lucas 9, 23, Jesus foi claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cristianismo sem renúncia não é cristianismo. Seguir Jesus sempre custou tudo. A cruz não é símbolo de conforto. A cruz é símbolo de morte do ego, da velha vida. Seguir o Messias é o quê? Negar seus desejos, sua vontade para fazer a vontade do Pai. Não é só isso. Por exemplo, eu andava em idolatria, tinha time de futebol. Hoje eu nem ligo, tá tendo festa aqui, ó. O pessoal tá lá, e eu tô fazendo vídeo. Eu tô nem aí pra Corinthians não me dá dinheiro, eu vou ficar gastando, sabe? Não que você não possa torcer, você pode. Mas tem gente que discute, briga por causa de time de futebol, fica bravo, se estressa, tem gente que até morre do coração quando o time perde. Cara, que isso, rapaz, isso é idolatria, entendeu? Então, o que mais? Não é julgamento isso é apontar para você se converter, para você ter salvação. Por amor a gente faz isso, mas se não é uma imposição. Quem não quer seguir, não é obrigado a seguir. Viva a sua vida do jeito que quer. De novo, eu vou falar a mesma coisa aqui.
é você fazer renúncia. Você falar, o pai falar, ó, eu não quero que você frequente esse lugar. Eu não quero que você tenha essa amizade. Eu não quero. Você tem que obedecer, simplesmente. Quantas amizades eu já não perdi? Não que ele não quer que você tenha amizade nenhuma. Ele vai colocar outras pessoas alinhadas com o propósito dele, que vai te caminhar, andar com você no mesmo caminho. Seja amigo, seja uma esposa, seja sei lá, quem quer que ele quiser mover para te auxiliar. Entendeu? Pra você andar no caminho dele e ajudar a pessoa também a andar. Andar com você, com comunhão. Entendeu? Então, quando eu falar, essa pessoa não serve para você. Ela é boa, ela é de bom coração, mas ela tá andando no outro caminho que eu não quero que você ande. É isso que é negar a si mesmo. Você obedecer ao pai. Quantas amizades eu já o pai já não tirou de mim? Quanto relacionamento ele já não tirou de mim? Porque eu tava no caminho e a pessoa em outro. É isso que a pessoa não entende. Agora, se você não consegue, ou ninguém consegue andar nesse caminho, seja sincero, eu não consigo. Não fica distorcendo a palavra para justificar o erro, como muitos fazem aí. Do velho Falando eu, que os outros estão quando julgando. alguém diz que ama a Deus, mas não consegue abrir mão de um relacionamento errado, Olha de um lá, aí, hábito pecaminoso, de uma prática que a Bíblia condena, aí, essa pessoa aí, não isso está é o que eu tô seguindo dizendo. Jesus, está apenas usando o nome dele. E sabe o que é mais perigoso? Ela muitas vezes acredita que está tudo bem, mas a palavra diz em Tiago 1:22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Sim, enganando a si mesmos. O sexto sinal é ainda mais revelador. A pessoa não tem temor de Deus. Ela não respeita a santidade, não leva o pecado a sério, não sente peso espiritual nas escolhas erradas. Tudo é tratado com leveza. É, e Tudo ainda faz mistura com coisas demoníacas e nem percebe. Com palavras ou escuta coisas demoníacas e acha que tá tudo bem. Entendeu? Cara, meu, a pessoa sai totalmente da presença da palavra, que é o espírito que guia, cara. Aí ela acha que tá certo, né? E fica cega. Ela não enxerga. Mas aí a gente não tem que ficar forçando a pessoa. A gente pega na mão do pai, ora e pronto, e larga lá. Ela que se entenda com o pai, vai fazer o quê? Ué, ela não quer, ué. Você vai forçar a pessoa? Não pode. errado. Tudo vira Deus entende. Olha Mas lá. a Bíblia diz em Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sem temor, não existe obediência genuína. Sem temor, não existe arrependimento profundo. Sem temor, não existe transformação real. O temor de Deus não é medo de punição, é consciência da santidade, é Isso. respeito profundo, é entender que Deus é amor sim, mas também é justo, santo e verdadeiro. Quando alguém vive pecando sem dor no coração, sem arrependimento, sem vontade de mudar, isso não é liberdade em Cristo, isso é afastamento espiritual. O apóstolo Paulo faz um alerta fortíssimo em Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Deus não é enganado por palavras bonitas. Deus não é impressionado por cargos na igreja. Deus vê o coração. E então chegamos ao sétimo sinal, E ver o talvez o mais coração ignorado de todos. não é você ter o sentimento. Ver o coração é a sua conduta, a sua obediência. Ele vê o que está dentro do coração. Você quer se transformar? Você quer obedecer o pai realmente? Ele vê, enxerga tudo isso. Ou você está andando para usar o nome do pai para se justificar, para andar diferente e falar, ah não, o pai é amor, ele me perdoa. Sim, ele te perdoa, mas se houver arrependimento. E arrependimento é mudança de vida. João Batista falou o que para o religioso fariseu? Dê fruto digno de arrependimento. A pessoa não ama os irmãos Isso não é de verdade. julgamento. As Ela pessoas critica confundem, mais falam, do que edifica, ó, julga mais do que ajuda. ó, e criticar, ó, a pessoa usa aqui, ó, não julgueis para não ser julgado. Aí fala que a gente tá julgando, ó. Criticar e julgar é diferente de você orientar e alertar a pessoa que ela tá no caminho errado. Às vezes você fala, ó, irmão, você tá andando numas práticas aí que você tá desagradando o Criador. Aí ela já fala que você tá julgando. Não, você tá orientando ela. Entendeu?
mas ela entende que você está julgando, entendeu? Porque ela não quer reconhecer que ela está em desobediência, entendeu? Aí é difícil assim você lidar com uma pessoa dessa. Você vai fazer o quê? Você só pode jogar na mão do pai e largar lá e orar por ela. Não tem outra coisa. Você não pode forçar nem obrigar ela. Não. Se ela se perder, não é eu que salvo ninguém. Paciência, ué. Ela quer ir pro caminho da perdição, vai fazer o quê? Ela quer achar que a perdição vai salvar ela, ué. Fazer o quê? Divide mais do que une. João foi extremamente direto em 1 João 2,9. O caminho do pai é Quem diz estreito. estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Isso é forte. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. Não existe cristianismo verdadeiro sem amor prático. Não existe fé genuína sem misericórdia. Amor e misericórdia não é passar a mão da cabeça e falar, ô filhinho, papai te ama, tá? Pode pecar, não é isso. E os irmãos passar a mão no erro da pessoa. Isso daí não é um amor verdadeiro do pai. Não é um sentimento. Não, eu vou demonstrar amor, ele tá no erro, mas não. Ele tá salvo, deixa ele ir lá, bichinho, coitadinho. Entendeu? Isso não é o amor do pai. O amor do pai corrige. O pai repreende o filho a quem ama. Tá na Bíblia, em Hebreus. Leia lá. Pra você não falar que sou eu que estou inventando. Leia lá, como eu falo. Leia lá. Não leia. Não vai ler. Este novo nascimento sem mudança na forma de tratar as pessoas. Jesus disse em João 13,35: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O amor edifica. Repare, ele não disse que reconheceriam pelos milagres, nem pelo conhecimento bíblico, nem pela eloquência. Mas o amor, você alertar a pessoa, você está demonstrando que ama ela para ela se salvar, para ela não se perder no caminho. É igual assim, ó. Tava falando com o irmão lá onde eu trabalhava, né? Aí ele usou de artimanha. Aí ele pegou e falou assim: o conhecimento, você não pode ficar se mostrando que tem mais conhecimento que os outros. O conhecimento que eu tenho, eu falo para as pessoas para compartilhar com as pessoas. Eita, agora ferrou. Para compartilhar o conhecimento com as pessoas, para edificar elas. Não é para mostrar que eu sei mais que ela, para me gloriar em mim. Aí a pessoa tem inveja e ela joga essa para cima de mim. Você tá se gloriando, você tá se mostrando, você quer mostrar que sabe mais que os outros. Não, ok. Eu tava falando e a pessoa que tava ouvindo era um pastor, né? Falei, não, eu tô tocando conhecimento, tanto é que eu tô falando com mansidão. Eu não tô ficando soberbo. Eu tô dividindo o meu conhecimento. Entendeu? Aí chega uma hora que você larga a pessoa lá, vai, você não vai forçar. Não dê pérolas aos porcos. Entendeu? Então, cara, às vezes a pessoa usa de malandragem para não admitir. Porque ela não se conserta, que eu tava falando, religião não vem de Deus, tal, mas de maneira mansa. É assim, ó, é uma transformação, é tal, isso aqui não é seu, o nome do Messias é esse, tal. Aí a pessoa, você tá, o conhecimento isha, aí ela pega um versículo que tá na Bíblia, o conhecimento isha, mas o amor edifica. É verdade. Só que o que ele tá falando ali naquele versículo é aquele conhecimento soberbo, que você se acha melhor que os outros, por causa do conhecimento. Não o conhecimento compartilhado para ajudar o irmão a conhecer a verdade. É diferente. Então, o Criador vê a intenção de cada um. Por que ele está falando aquilo? Entendeu? E o Criador sabe que eu quero compartilhar os meus dons com os outros. Eu não estou falando para mostrar que eu sou melhor, que eu entendo mais da Bíblia, que eu não. A minha salvação não é por eu entender mais da Bíblia que os outros, é pela minha fé no Messias. Entendeu? Então a pessoa, ou ela tem inveja, ou ela não quer reconhecer o erro dela, aí ela usa o versículo da palavra para poder se justificar e falar que o irmão tá julgando, que o irmão tá se achando, que o irmão tá. Entendeu? Tem pessoas que o diabo sopra no ouvido delas. Entendeu? Pelo amor. Quando alguém vive constantemente em conflitos, mágoas, fofocas, falta de perdão e dureza de coração, algo está errado espiritualmente. Isso não significa que cristãos não se machucam, mas significa que cristãos não permanecem presos ao ódio. Agora, preste muita atenção nisso aqui. Esses sinais não existem para gerar medo, eles existem para gerar consciência. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo diz algo essencial.
Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. O Evangelho não nos chama para apontar dedos. Ele nos chama para olhar para dentro. Porque o maior perigo não é alguém não Para ser olhar para cristão. nós mesmos e ajudar os outros a se olhar para dentro, se quiser. Não é para apontar o erro só para apontar. Ó, irmão, você está errando. E você? Você olhou para você? Eu olho para mim o tempo todo, irmão. Eu não vou tirar o cisco do olho do irmão sem olhar para minha trave. Entendeu? O maior perigo é alguém achar que é sem realmente ser. E a boa notícia é que enquanto há vida, há tempo. Tempo de arrependimento, tempo de mudança, tempo de voltar. Existe algo extremamente perigoso que a Bíblia denuncia repetidas vezes: a autoilusão espiritual. Gente que acha que está salva, acha que está firme, acha que está no caminho certo, mas nunca percebeu que está longe de Deus. Em Provérbios 14, 12, a palavra diz: há caminho que parece direito ao homem, mas no final conduz à morte. Isso é assustador, porque você não não se fala de um apoiar no seu caminho entendimento. obviamente errado. Fala de um caminho que parece certo, parece cristão, parece piedoso, parece espiritual, mas não é. E Jesus deixou isso ainda mais claro quando contou uma das parábolas mais ignoradas dos evangelhos, a parábola das 10 virgens. Em Mateus 25, todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas aguardavam o noivo. Externamente não havia diferença, mas internamente só 5 tinham azeite. O azeite representa intimidade, vida palavra, espiritual real, Espírito Santo. presença do Espírito Santo. As outras 5 tinham aparência, mas estavam vazias. Isso nos revela algo profundo. Não é a aparência espiritual que garante entrada no reino, é a vida espiritual verdadeira. Aqui surge outro sinal silencioso de quem não é realmente cristão. A pessoa não tem vida secreta com Deus. Ela até fala de Deus em público, mas no secreto não ora, não busca, não lê a palavra. Jesus disse em Mateus 6,6: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Não é só orar, é obedecer a palavra, põe em prática. Entendeu? Ah, não dá para obedecer. Que não dá, irmão. Vem com essa para cima de mim. Que não dá para obedecer. Pelo poder do Espírito em você, que não dá. Ao homem que tem fé, tudo é possível. Não dá para ser perfeito. Que a pessoa ela quer distorcer a palavra de Deus. Ninguém tá falando aqui de perfeição, que você não vai errar. Eu tô falando de... tem hora que me irrita essas conversas, cara. Não vive apenas de momentos públicos com Deus. Ele constrói intimidade. Intimidade é a leitura da palavra, é obediência. Vou parar por aqui, tá? Dou sequência em outro vídeo. Muito obrigado, compartilhe e deixa o like. Tô esquecendo de deixar o like, tá? Deixa o like para o algoritmo reconhecer, para ele não desinscrever vocês. Se reinscreva de novo. Bem-vindo a novos inscritos. E até o próximo vídeo. Fui. E aperte o botão de todas para receber as notificações. Obrigado. Criador abençoe.